Cultura no Ponto convida agora você a conferir uma visita que fizemos ao ateliê do artista Roberto Hipólito. Vamos lá. Roberto, a nossa proposta, então, é a gente fazer uma tomada tá, das suas obras. Aqui a gente dá uma geral aqui, tudo que você já produziu nesse ateliê. Legal, só não repara muita bagunça porque vida de artista é assim, né? Um pouco de coisa aqui, um pouco de coisa lá, mas vamos que vamos. Porque a produção também aqui não para, né? Você tá o tempo inteiro trabalhando. Tô sempre inventando uma moda, tô sempre inventando alguma moda. Então a ideia é mais ou menos essa mesmo. Você vê, uma hora eu tô mexendo um pouquinho com madeira, um pouquinho com pintura, um pouquinho com instrumento musical. Mas vamos dar uma olhada aí no geral. Tá certo. Roberto, e esses quadros assim já foram expostos? Já participou de exposições? Já. A gente tem aqui na cidade, aqui em Extrema, tem o Salão Alfredo Muti. Esse aí que passou agora mesmo, já recebeu menção honrosa aqui. E, que legal. Já tem alguns outros aí que a gente vai ver depois, que já participou do Salão de Artes de Santo André, tem São Caetano do Sul, aqui na cidade mesmo, umas 2 ou 3 vezes pelo menos. Mas assim, a pintura para você é principalmente um hobby? Como é isso, hein, Roberto? Então, eu sou um grande xereta, né? Eu gosto de mexer um pouquinho com uma série de coisas. Você está vendo os violões lá, está vendo umas coisas feitas com arame, olha lá, umas máscaras, está vendo? Então, na verdade, assim, uma hora eu estou mexendo com madeira, outra hora eu estou mexendo com argila, outra hora eu estou mexendo com pena de pássaro, outra hora... E por aí aquela vai. Inquietação mesmo do artista, né? Eu acho necessária. Que é uma grande busca, né? É uma grande busca, né? Então tem alguns instrumentos, olha, esse contrabaixo aí. Bárbaro. Um design meu, eu que criei, assim, é um Music Man. O Cabeção tá aqui, ele manja aí do assunto, né? Um contrabaixo de 5 cordas que eu fiz. E alguns outros instrumentos. E influência, assim, quem que te influenciou nas artes plásticas? Então, tem vários artistas assim que eu admiro muito, né? Como eu falei há pouco, o René Magritte, o Salvador Dalí, o Hieronymus Bosch, sempre mais com a tendência, com um pezinho no surrealismo. Ó. Você vê os trabalhos assim, eles têm uma tendência meio surreal, né? E não que outros estilos de arte não sejam fascinantes, não sejam interessantes. Mas eu acho que o que me pega mais mesmo é a coisa do surrealismo, né? E você é intuitivo também? Você trabalha mais com intuição? Ou a coisa meio que uma força te leva ali? Você faz um pré-estudo do que você pretende fazer, onde você quer chegar? Como é? Ou é mais a intuição mesmo? Então, quando alguém me encomenda alguma coisa, aí eu sou meio que obrigado a seguir um padrão de pesquisa, de trabalhar, de apresentar o desenho para que a pessoa veja se é mais ou menos aquilo que ela quer. Agora, quando eu tenho a liberdade de fazer, então eu vou muito pelo acaso. Eu primeiro começo a fazendo, depois eu vou ver o que aconteceu. Isso daí, por exemplo, eu nunca imaginava o que seria antes de estar pronto. Eu jogo as tintas ou eu começo a rabiscar. Então tem coisa que é pré-concebida e outras tantas coisas não. Quando é uma coisa mais figurativa, aí sim, né, como isso aí, que é um tronco de olhel, né, que a gente fala, um painel, uma coisa pintada na parede, aí você tem que ficar dentro de uma temática, você tem que trabalhar dentro de um estilo. E tem alguma ideia que te persegue? Tipo assim, você tem que acordar no meio da noite, colocar aquilo no papel, porque senão você não consegue dormir, tem essa coisa de... Não, já aconteceu de ter umas ideias assim, porque quando a gente está deitado, né, parece que a frequência de pensamento é alfa, né, é outra, né? Então a gente tem grandes ideias, assim, quando está com a cabeça no travesseiro. E não chego a ponto de levantar para ir lá escrever, não sei o quê, porque se realmente for importante a ideia, eu vou lembrar dela depois. Então, aí eu vou trabalhar naquilo. Mas geralmente assim não é muito pré-concebido, sabe? Eu vou fazendo e conforme vai fazendo as ideias vão aparecendo e aí vai virando um pássaro, vai virando uma pessoa, vai virando uma mulher, vai virando uma criança, por aí vai. Ô Roberto, oi. E estas obras aí, elas estão à venda ou fazem parte de um arquivo pessoal?
Então, aí é que tá. Tem coisa que é como se fosse filho da gente, né? A gente fica com dó de vender, não tem muita coragem, sabe? Então você quer guardar, você quer deixar para, sei lá. Mas tem coisas que eu vendo. De vez em quando aparece gente que vai lá, se interessa por alguma coisa. Já várias vezes já vendi alguns trabalhos. E tem coisa que a gente vende com dó no coração, né? Não dá vontade de vender, não. Mas, às vezes... E você está em qual fase no momento, assim? Mais voltado para o desenho, pintura, mais nesse processo de luthier, de mexer com os instrumentos? Olha, ultimamente o que eu fiz mais foi escrever. Eu estava escrevendo, né? Estava terminando o Santo Daime, que é um livro de pesquisa, uma coisa assim que me tomou um tempo grande. E agora eu estou reorganizando os desenhos que eu faço. A minha intenção também é fazer um pequeno livro com esses desenhos e dar um formato para eles. O primeiro dos livros que eu escrevi, que é um livro que se chama Mandrágoras, é um livro de poesias e é um livro de poemas ilustrados. Então, assim, eu juntei as duas coisas que eu gosto, que é escrever e a poesia, junto com as ilustrações. Talvez esse agora, que começa do jeito contrário, começa com os desenhos, talvez ganhe um texto. E aí seja o inverso daquilo que foi o primeiro. Quantos livros você já escreveu? Até agora tem 5. E publicar? Publicado tem 2. 2 que as pessoas podem comprar se elas acessarem a internet pelo Clube dos Autores, né? Sendo que desses 5 livros, um é esse que eu dizia de poesia, que são os poemas ilustrados, que eu dei o nome de Mandrágoras. Depois tem As 7 Monalisas, que é um romance policial. Tem o Santo Daime, que é um livro que faz uma abordagem psicológica a respeito da religião, do uso do chá sagrado, né? E os outros são livros infantis. Então tem Para Onde Vai o Escuro Quando a Gente Acende a Luz, que é um livro que tenta mostrar para as crianças que não é preciso ter medo do escuro, porque o escuro não é nada tão aterrorizador assim, né? Nada tão aterrorizante. E um outro que se chama Marujo Araújo, o Caramujo do Mar, que também é uma brincadeira com essa coisa de jogar lixo no mar, da reciclagem, de cuidar das águas. Que a água que a gente tem é a única que tem, que não vai ter outra, porque a água que está aqui desde que o planeta foi feito e não vai vir mais água de lugar nenhum, né? E agora eu estou fazendo mais um que ainda não está bem elaborado, não está bem terminado, finalizado, porque eu ilustro também os livros, né? Se chama o Pinguim Pinguinho, que também é mais um novo livro aí que deve estar lançando no final desse ano aí. Poxa, Roberto, você escreveu tantos livros e nem uma peça de teatro. Eu ia falar isso agora. Ah, não, você vai ficar devendo essa para nós. E olha que esses livros infantis dele aí tem nome de teatro. Tem cara, né? Soa, né? Como peça de teatro. Eu acho que esse momento aqui está sendo propício para a gente dar essa cobrada em você. Aí é que tá. Eu acho que assim, esses livros infantis, eles podem até se transformar numa peça infantil, por que não? Né? Assim como tem gente que já leu As 7 Monalisas e que falou, pô, isso dá para fazer um filme. Não foi uma pessoa só não, mas 2 ou 3 pelo menos falaram, pô, se você pegar essa ideia e transformar... Só que fazer um filme custa muito, né? Você precisa ter uma infraestrutura, vai dinheiro, vai uma série de coisas. Mas a ideia está lá. Isso já acho que já não é para mim, né? Eu fiz a parte de escrever. Quem sabe alguém se interessa e transforma aquilo numa peça infantil. Ah, não, mas eu acho que você mesmo poderia fazer essa parte aí, de fazer essa adaptação para o teatro. Então, é que as ideias elas vão se atropelando, né? Você vê, aparece uma coisa, depois já aparece outra, dali a pouco eu já estou fazendo flauta, aí eu vou fazer um bandolim, aí, sabe? E por aí vai, né? Aí eu resolvo tirar fotografia e dali a pouco... Você tem uma pesquisa também sobre jogos do mundo, né? Então, é mais um projeto, né? Entre vários projetos, esse é mais um projeto de pesquisa que também daria para escrever um livro. Porque, veja, eu faço, né, alguns tabuleiros, jogos de tabuleiro, jogos de perseguição, jogos de desafio. Jogos de perseguição são aqueles do dado, que um vai correndo atrás do outro. Jogos de desafio que são os quebra-cabeças, né? E por trás disso tem toda uma pesquisa, assim, até mesmo de arqueologia, de antropologia, como por exemplo o jogo do Mancala Macuna, que é um jogo da Etiópia de 5.000 anos atrás, né?
como era jogado, como se joga. E aí eu transformei isso e adaptei para uma coisa de hoje, entendeu? E tem jogos que eu inventei, que eu criei com as regras. O André já teve o prazer de jogar os Jogos dos Dragões, que é um jogo de perseguição, em que os soldados correm atrás dos seus dragões, e por aí vai, né? Então, assim, é muita coisa, sabe? Que eu vou pensando e que, se for tentar fazer tudo que aparece, a gente acaba não conseguindo, né? Mas você escolheu Extrema, né, como residência. Sim. Eu acho que o fato de você também ter escolhido residir numa cidade pequena, ela também favorece, né, você poder ter esse tempo, né, para a criação, certeza, dedicado à criação. Fala sobre isso, a sua escolha de Extrema como cidade para você viver. Tem um poeta concretista que eu gosto muito, que se chama Stéphane Mallarmé, que escreveu um livro concretista que se chamava Um Lance de Dados Jamais Evitará o Acaso. E eu acho que a vida é um pouco isso, a vida é um pouco um lance de dados. De repente você joga e aquilo que está lá é o que é, né? Eu vim parar aqui porque a gente ganhou no programa do Ratinho 20 carros. Mentira! Sério. E ganhou assim, porque o telefone que eu tinha comprado foi sorteado pelo computador e o Bebeto, que jogava na Copa de 98, foi lá e fez o gol e o computador sorteou e ganhava o número de carros que tivesse na camiseta do jogador do Brasil que fizesse o gol. E o Bendito estava de reserva, sentado no banco, entrou no segundo tempo do jogo com a camisa número 20. E aí o bicho foi lá e fez um gol contra Camarões. Por isso que eu adoro carros. Camarões. Cadê os carros? Vendemos tudo. Já viraram outras coisas. Virou tinta, quadro, tela. Então, e por essa razão é que eu estou aqui. Quer dizer, esse dinheiro todo... Mas aí foi ficando, né? Foi ficando. E não sai, eu acho que não sai mais, não. Já criei raiz, né? Já estou aqui mesmo. Então, agora a gente, Cultura no Ponto, faz um pequeno intervalo. A dica literária do Cultura no Ponto são os livros do multiartista Roberto Hipólito, As 7 Mona Lisas, O Santo Daime e Os Espíritos da Floresta. Você poderá adquiri-los via internet pelo Clube dos Autores.